Oyauxa, oyau, oyauxa, oyau, oyauxa, oyau. Assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Papai amado, estamos aqui, reunidos, como igreja restaurada. É verdade, papai. Ó papai, somos gratos, porque a obra é tua, papai. É verdade, papai. Faz conforme a tua vontade. Ó papai, abençoa nossa reunião. Sim, papai. Repreenda todo o mal. No nome de Jesus. E que cada irmãozinho, irmãzinha, cada criança saia daqui abençoados. No nome de Yauxa. No nome de Yauxa. Renovado, restaurado, fortalecido. Corpo, alma e espírito. Sim, papai. Que haja vida completa e abundante. E assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Essa reunião. Essa reunião, ela exala nos quatro cantos da terra e chega até as pedrinhas preciosas. Hã? Por quê? A Sara quer que... Vamos fazer, então vamos fazer a apresentação do Levi. Olha o Levi, gente. Aí. Olha o Levi. Então nós vamos abrir lá na bênção sacerdotal, né? A cara da bola. Né? É. Faz com ela, 6, 7. Hã? 6, 27. Olha lá, vamos abrir em número 6. Nós vamos pegar aqui só para vocês verem. Nós fazemos parte desse grupo aqui, ó. Número 6:2. Fala assim: fala aos israelitas, e tu lhes dirás: quando um homem ou uma mulher fizer um voto especial, o voto do nazireato, pelo qual se consagra a Iau, abster-se-á de vinho e de bebidas fermentadas. Ok? Essa bebida fermentada aqui, irmãos, é nos dias de hoje. Aqueles que vão ser entregues, né? Aqueles que vão ser entregues no templo. Essa consagração aqui, naquela época, eles não tinham controle. Por quê? Porque quando eles pegavam o vinho, eles não tinham geladeira. Então, como que eles faziam para poder fazer um vinho sem fermento? Então, esse é o cuidado hoje nosso de não beber nada fermentado. Não no sentido propriamente dito, porque nós bebemos o suco da uva e eles eram proibidos a beber. Por quê? Porque a uva ficava muitas vezes fermentando dentro do próprio fruto, porque o fruto ficava no sol e dentro do fruto ele fermentava. Então, o que acontece? Hoje nós temos como fazer isso. De que? Pega o fruto, põe na geladeira, espreme na hora ou compra o suco, né? Integral, não fermentado. Tudo tinha uma representação espiritual. Qual que era a representação espiritual? A representação espiritual era o sangue do cordeiro, sem fermento. Era o suco, era uma representação do sangue do cordeiro.
Então, aquele que não podia tomar sangue de espécie alguma, é a mesma coisa. Não se pode tomar o suco da uva para aquele que foi consagrado. Não podia. Até que viesse aquele que é vida. Porque se você pudesse tomar, você tomaria de outros que não é vida. É igual acontece com Babilônia. O cálice da mulher é um cálice fermentado. E eu já te falei que significa espírito. Então, o espírito da vida que é compartilhado conosco, que é a árvore da vida, representado pelo candelabro. O candelabro, a haste principal é o caule. E cada um é o seu ramo. É uma representação da árvore da vida. Vocês estão entendendo? E é o espírito de Yahshua, que é a haste principal, é o que nos dá a vida, pelo meio do seu sangue. E é por isso que nós fazemos o levantar do cálice da nossa salvação. Por quê? Porque é o espírito de vida daquele que se entregou por nós no madeiro. E quando você vê Apocalipse 14, fala assim, eles o venceram. Apocalipse 12, eles o venceram. Gratidão, graças ao sangue do Cordeiro e ao testemunho que deram. Entenderam? O testemunho que deram. Então, quando fala graças ao sangue do Cordeiro, aquele que não bebe não tem vida. É a representação da necessidade do Espírito habitar dentro de nós. Quando nós tomamos o cálice, é uma representação do Espírito estar dentro de nós. Foi infundido em nós. Entenderam? Então, seguindo número 6, versículo 22. A gente come a palavra, que é o pão, para depois receber o Espírito. É, isso mesmo. Aí, o Arthurzinho está esclarecendo. Se come primeiro o pão, que é a palavra, e depois é infundido o Espírito, né? Diz assim, Ial falou a Masha e disse, fala a Arão e a seus filhos, e diz-lhes, assim abençoarei os israelitas. Dir-lhe-eis, Ial te abençoe e te guarde. Ial faça resplandecer o seu rosto sobre ti e seja benigno. Aqui fala, seja benigno, nós falamos o como? E tenha compaixão de ti. É a mesma coisa. E versículo 26, Ial mostre para ti a sua face. E a gente fala, Ial levanta a sua face, levantar-se-á Micael, levante sua face e te dê a bênção da paz, da saúde, da salvação. Ainda eu completo essa bênção, né? E aí no versículo 27 diz assim, porão assim o meu nome sobre os israelitas, e eu os abençoarei. E aqui está o Levi de Yahshua. O nome dele está nele. E aí, diz assim, aqui embaixo, na Bíblia Al-Shalom tem a letra A. O teólogo escreveu, expressão semítica, quer dizer, semítica que vem de Sem. Sem é um dos filhos de Noé, né? Sem, Cã e Jafé. Então, ele fala, expressão semítica do favor de Ial. O nome de Ial, invocado 3 vezes, garante a Israel a presença de Ial que protege.
a presença de Ial que protege. É isso que nós vamos fazer cumprindo a palavra que foi dada. Porão assim o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Então nós vamos apresentá-lo invocando sobre ele o nome de Ial e o nome de Yahusha. De Ial é aquele, o Pai Supremo, o Pai, aquele Pai Supremo que Ial forte e valente se tornou com ele, sentando no mesmo trono, inclusive. Aí, e o nome de Yahusha, que é Ial que salva, que protege, que dá vitória, né? Então nós vamos fazer isso no nome de Yahusha. Não precisa, como as denominações, colocar azeite, nada disso. Por quê? Porque o que é importante é o invocar. Aí você fala, mas e o azeite? O azeite é para quem está doente. Entendeu? O azeite é lá. Tem alguém doente? Chamar os anciãos da igreja e unge com o azeite. A gente aqui faz o invocar e os israelitas colocam o nome de Ial no nome do filho, mostrando que é filho de Ial, né? Vem cá, eles estão aqui. Pode vir aqui. Tá para cuidar. Nós vamos fazer primeiro um invocar da igreja. Ó Yahusha, ó Ial, ó Yahusha, ó Ial, ó Yahusha, ó Ial. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Papai amado, aqui está o Levi de Yahusha. Ele é teu, papai. É verdade. Ele é teu. E agora, papai, nós vamos, conforme a tua palavra, invocar sobre ele, a tua presença, a presença de Ial que salva. Sobre ele repouse o teu Espírito, hoje e eternamente. E assim seja. Feita a vontade do Papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Ial. Grato a Yahusha, grato a Ial. Grato a Yahusha, grato a Ial. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Ó Yahusha, ó Ial, ó Yahusha, ó Ial, ó Yahusha, ó Ial. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Ele se chama Levi de Yahusha. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Aleluia! Ele já está acostumado com invocar, né? Desde o ventre. E, irmãos, voltando lá na oração, só para concluir o entendimento, página 1809, Lucas 11, versículo 2. Papai respondeu-lhes: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. É aquele nome que Micael recebeu quando herdou a herança. Para herdar a herança, o pai tinha que ter morrido. A herança tem que ser dessa forma. E quando o papai foi ali ressuscitado, ele já foi ressuscitado não mais com o nome de Yahusha, mas o nome de Ial.
forte e valente. Aí, o seu filho, naquele momento, já recebeu o nome de Alcha, porque a herança é assim. O pai recebeu a herança e o filho já recebeu no mesmo instante. Quando fala no Salmo 45, fala assim: eu celebrarei o teu nome de geração em geração, e os povos da terra te louvarão. Essa palavra é a palavra daquele que recebeu o nome de Alcha. Entendeu? Então, quando fala, Pai, santificado o teu nome, que é o nome que ele recebeu, o nome de Alcha, que tinha sido blasfemado. Vem o teu reino, porque ele que vem em Apocalipse 19, tomar posse do reino da terra. O pão nosso cotidiano, porque quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, baterão falando assim: dai-nos pão, dai-nos pão. Por isso que ele fala: o pão nosso cotidiano, dai-nos a cada dia. Perdoa os nossos pecados, porque aquele que recebeu o nome de Alcha, ele tem poder para perdoar pecados. E é por isso que ele tem o escrito, ele escreve e apaga no livro da vida. Se ele escreve e ele apaga, significa que ele perdoa pecados. Porque se ele não perdoasse, ele não poderia escrever. E ele continua: pois também nós perdoamos nossos devedores. Nós também, fazendo um link, porque a oração de Mateus fala assim: nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, os nossos devedores. Aí ele aqui fala: nós também, porque o administrador infiel, ele perdoa dívidas. Aí, quando nós vemos aqui, ele fala: perdoa os nossos pecados, pois também, além de perdoar pecados, que o administrador infiel não pode fazer, nós também perdoamos aqueles que nos devem, as dívidas. Entenderam? Nós fazemos além do administrador infiel. Perdoamos pecados e também perdoamos dívidas. Ele só perdoa dívidas. Continuando. E não nos deixes cair na tentação. Significa, o Espírito levou papai Alcha ao deserto para ser tentado. O Espírito. Entendeu? O Espírito que levou papai para o deserto para ser tentado. Ou seja, Micael que levou ele. E aqui a oração fala: não nos deixe cair em tentação. Quer dizer, não nos deixe ser tentados. Por quê? Porque Micael sabia da força de papai. Micael sabia, papai, a força dele. Não tinha problema. Da mesma forma, papai via que Pedro era fraco e não deixou que Satanás tentasse ele, porque ele era fraco. E a oração aqui está falando: não nos deixe, nós que somos fracos, ser tentados, porque corremos o risco de cair. Vocês estão entendendo? Sim. Mostrando claramente que a oração era para aquele administrador fiel, que novamente vai voltar para o seu cargo, vai ser restituído, fazendo um link com o quê? Fazendo um link com José, fazendo um link ali com o sonho daquele que era copeiro do rei. Estava em cárcere, mas falou assim: olha, você copeiro do rei, que não dá bebida fermentada, porque ele sonhou que colhia as uvas e já exprimia diretamente no copo do rei, e o rei bebia. Não tem fermento, não dá tempo de fermentar. Esse foi restituído, fazendo um link com aquele que era copeiro. Quem? Neemias, né? Neemial, né? Que ele era copeiro do rei e foi incumbido para fazer a restauração dos muros e restaurar Yal-Shalã.
que estava destruída. Representação deste que vem no final dos tempos para fazer a restauração dos muros. Primeiro, a gente já viu que os muros são formados pelos 144 mil. Sabia, irmão? São formados. E ali ele vai restaurar a cidade que foi destruída, e ao Shalom celestial. Ele vai restaurar os muros e vai restaurar o templo. Por isso a presença ali de Esdras, e junto com Neemias. Esdras foi restaurar o templo e ele foi restaurar os muros. 2 personagens. E a gente lembra de Micael, que ele também recebe a condição de 6º e de 7º. Ok? Eu queria relembrar os irmãos dessa oração para os irmãos entender por que nós não oramos assim. Nós invocamos e oramos para aquele que está na luz inacessível e ao forte e valente. Ok? Quando nós voltarmos aos nossos ofícios lá em cima, porque nós seremos restituídos no ano que vem, o ano jubilar, aí nós vamos, irmãos, os que ficarem aqui só vão receber alguma coisa se orar no nome de Yahusha, se orar a Yahweh no nome de Yahusha. Fora isso, não vai receber absolutamente nada. É a representação ali daquele momento que Elias, ele faz o invocar, e aí desce fogo no céu e consome o holocausto, sendo que os de Baal ficou a tarde inteira pedindo, cortando o corpo, navalhando o corpo, e não receberam nada. E assim vai ser. Aqueles que estiverem ainda invocando Iesus, invocando ali Deus, Baal, que é Senhor, não vai receber nada. A partir do momento que nós tomarmos posse do templo, só vai receber o quê? A resposta de oração, se orar no nome verdadeiro. E aí vão ser recebidos as orações. Gratidão, né? Então, amados irmãos, eu queria trazer isso aqui, mas agora eu falei do Salmo. Vamos lá no Salmo? Salmo 126. Isso, tem aqui, James. James? Você disse que nós vamos ler, eu vou pegar aqui só para mostrar aqui que a tradução melhor está na King James. Salmo 126. Olha só, o Salmo 126, muitos irmãos têm postado no grupo, né? Mas eu queria só trazer para os irmãos o entendimento correto. Diz assim: quando Yahweh fez voltar os exilados de Sião, ficamos como quem sonha. A boca se encheu de riso e a língua de canções. Até entre as nações se comentava: Yahweh fez grandes coisas por eles. Yahweh fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. Yahweh, faze, quer dizer, no futuro, faze voltar nossos exilados. Faze voltar os nossos exilados. Como as torrentes aqui, ó. Torrente de Negueb é o rio de inundação no deserto. Quando chovia nos montes, ali os desertos eram inundados por uma água transitória, sabe? Que trazia germinar, fazia germinar até planta no deserto. Essas são as torrentes de Negueb. Os que semeiam com lágrimas ceifam no meio de canções. Aqui está o versículo 5. Os que semeiam com lágrimas ceifam no meio de canções. Agora na King James fala diferente. Olha só, na King James, Salmo 126 diz assim: os que semeiam
com lágrimas, os que em lágrimas semeiam em júbilo, faz o link com júbilo, ano jubilar com júbilo, tá? Aí, aqui não fala jubilar, tá? Versículo 5, fala assim, na Yalshalan, os que semeiam com lágrimas ceifam no meio de canções. Na King James fala, os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão, ano jubilar. Versículo 6, na Yalshalan fala, vão andando e chorando ao levar a semente. Ao voltar, voltam cantando, trazendo seus feixes. Agora na Bíblia, a King James diz assim, aquele que parte chorando, enquanto lança a semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo seus feixes. E os feixes são estes que são restaurados e resgatados. Entenderam? Então aquele que saiu, aquele que partiu chorando, enquanto lança semente, ele retornará, viu a palavra retornará, entoando cânticos de louvor, trazendo os feixes, as primícias da terra, trazendo as primícias da terra, que são os primogênitos, ok? Ótimo. Esse é o esclarecimento. Por que nós, quando estamos semeando a semente, nós choramos? É incontrolável isso. Aí, irmãos, nós vamos abrir aqui uma passagem. O irmão Ronaldo, há um tempo atrás, perguntou lá no grupo. Aí eu falei com ele, há esperança, meu irmão, há esperança para essa sua pergunta, viu? Aí o pai veio trazer a resposta hoje. Nós vamos abrir primeiramente em Hebreus 2:10. Hebreus 2:10. Hebreus 2:10. Todos acharam, irmãos? Olha só. Aqui tem um segredo muito bom. Ele fala assim, convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, querendo conduzir muitos filhos à glória, levasse à perfeição, por meio de sofrimentos, o iniciador da salvação deles. Pois tanto o santificador quanto os santificados todos descendem de um só. Razão porque não envergonho de os chamar irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos. Em plena assembleia te louvarei, e mais, porei nele a minha confiança. E ainda, eis-me aqui com os filhos que Yahweh me deu, ok? Aqui, irmãos, eu quero que vocês entendam o seguinte. A partir do momento que subir, você vai ver que parte da obra ainda vai ser feita lá em cima por Micael. Até o momento que vai acontecer um arrebatamento lá em cima. Vai acontecer um arrebatamento lá em cima? Vai. Eu já trouxe esse estudo. Quando Micael tocar trombeta lá em cima, todos aqueles vão se ajuntados, e aqueles que estão mortos, mas com esperança,
os de Esmirna, os vencedores de Pérgamo, eles vão ser restituídos um corpo e vão subir para o Monte Sião para encontrar com quem? Para encontrar com o mestre nas alturas, o mestre Yahshua. Aí, naquele momento, Micael sai de cena. Por quê? Porque agora o sexto dá lugar ao sétimo. Porque ele é ambos o mesmo. Ele se tornou Yahshua. Quando ele se torna, o herdeiro se torna dono de tudo. Presta atenção. Quando ele recebeu a herança de Yahshua, todos os fatos, todos os acontecimentos, tudo que Yahshua fez se torna dele. Ele é como se ele tivesse morrido no madeiro. Por quê? Porque ele herdou tudo. A missão, ele herdou as vestes, ele herdou o nome, ele herdou a memória e a plenitude do Espírito. Entendeu? Você precisa entender isso para você entender o texto. Vamos lá. Olha só. Hebreus 2:10. Convinha, de fato, que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, querendo conduzir muitos filhos à glória, levasse à perfeição. Levasse à perfeição por meio de sofrimentos. O iniciador da salvação deles. Pois tanto o santificador, quer dizer, o sumo sacerdote, quanto os santificados, todos descendem de um só, daquele que recebeu o nome de Yahweh, né? Que era Yahshua, tornou-se Yahweh, tornou-se Yahweh porque recebeu o nome. Pois tanto o santificador quanto os santificados, todos descendem de um só, razão pelo que não se envergonha de ser chamado irmãos, dizendo, anunciarei teu nome a meus irmãos, e em plena assembleia te louvarei. E mais, porei nele a minha confiança, e ainda, eis-me aqui com os filhos que Yahweh me deu. Então, quando aqui ele fala assim, convinha de fato aquele por quem e para quem todas as coisas existem, querendo conduzir muitos filhos à glória, levar-se à perfeição por meio de sofrimento, o iniciador da salvação deles. Olha, ele se apresenta, eu sou o primeiro, o iniciador, porque ele recebeu a condição de ser o sétimo. Eu sou o primeiro e sou o último. Ele fala, eu sou o primeiro e sou o último. E a gente já viu que o último Adão se tornou espírito que dá a vida. E ele é o primeiro, porque ele se tornou Yahshua. Se ele se tornou Yahshua, tudo que era promessa para Yahshua se tornou promessa para ele. Aí você entende Colossenses 1. Que diz, olha só. Fala assim, versículo 10. Hebreus 2:10. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, querendo conduzir muitos filhos à glória, levasse à perfeição por meio de sofrimento. Agora você vai ver, os 144 mil vão alcançar a perfeição. Vocês vão ver agora. Nós vamos abrir agora, irmãos. Nós vamos abrir agora. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. 2048. Filipenses 1, 6.
Olha aqui. Diz assim: e tenho plena certeza de que aquele que começou, viu o termo aqui, aquele, nós lemos o Salmo, aquele que partiu chorando, na King James, ok, diz assim: tenho plena certeza de que aquele que começou em vós a boa obra, começou em vós, fazendo o link com o texto que nós lemos, o iniciador da salvação deles. Quem? O sétimo. Ó, o iniciador da salvação deles. Vamos começar do 6 de novo. E tenho plena certeza que aquele que começou em vós a boa obra, há de levá-la à perfeição. Ó, há de levá-la à perfeição até o dia de Yahshua Mashiach, mostrando que não é ele, mas ele se tornou aquele que começou até o dia de Yahshua Mashiach. Senão ele falaria até o seu dia. Mas mostrando, o iniciador também se tornou aquele que concluirá. Porque aquele que concluirá é Micael, é o último Adão, que também se tornou o primeiro. Por isso ele se apresenta: eu sou o último e sou também o primeiro. Eu sou o primeiro e sou o último. O primeiro iniciou, Papai Yahshua, quando morreu no madeiro. Ele é o iniciador. Mas a partir do momento que Micael recebeu o nome, as vestes, a missão, ele recebeu a herança. E ele se tornou também o iniciador. Ele se tornou o iniciador da salvação deles. Por quê? Porque ele recebeu a herança do pai dele. E com a herança do pai dele, envolve todas as coisas. Por isso que a gente volta em Hebreus 2. Vamos lá, vamos deixar essa passagem aqui. Ele está falando aqui aos de Esmirna. Olha só, em Filipenses 1,6, ele está falando aos de Esmirna: eu tenho plena certeza de que aquele que começou em vós, de Esmirna, a boa obra, há de levá-la à perfeição. Até o dia de Yahshua Mashiach. Aí, voltamos em Hebreus. Hebreus qual? 2:10. Hebreus 2:10. 2:10. Tá aqui. Hebreus 2:10. Olha só o link dos dois textos. Versículo 10. Diz assim: convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, quem? Yahshua. Porque aquele que recebeu o nome de Yahshua se tornou herdeiro de tudo. Herdou tudo. Não herdou só o nome, não. Não herdou só o manto, não. Herdou tudo. Convinha que para ele que herdou tudo, reinos, principados, autoridades, tudo foi, ele herdou. Por isso que era a grande disputa da primogenitura no céu, pelos irmãos. Herdava tudo. Herdava inclusive os filhos. Está entendendo? Então era grande a disputa. E você vê, isso não é de agora, é de tempos antigos. Aí ele continua, dizendo assim, versículo 10. Convinha, de fato, que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, querendo conduzir muitos filhos à glória, levasse à perfeição. Muitos, fala aqui comigo, 6 filhos é muitos? Não. Agora, quando você fala 144 mil é muito. Levando muitos filhos à perfeição, à glória. Por isso, vamos continuar aqui, que a gente vai ver tudo. Versículo 10. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, querendo conduzir muitos filhos à glória, levasse à perfeição por meio de sofrimentos.
o iniciador da salvação deles, viu? Aquele que é o primeiro e também o último. Pois, tanto o santificador quanto os santificados, aqui deixa claro, tanto o santificador quanto os santificados descendem de um só. Por quê? Porque não fala de Yahusha, que se tornou Yahweh forte e valente. Por quê? Porque todos descendem dele. Aqui está mostrando que não é ele que se tornou Yahweh forte e valente, mas aquele que era irmão deles, mas pelo direito da primogenitura, sendo irmão com eles, se tornou herdeiro de tudo, e com isso os filhos do pai se tornou seus filhos. Entenderam? É difícil, mas vocês já estão maduros para entender essas verdades. E é por isso que é necessário, porque os 144 mil, eles vão alcançar a perfeição. Aí ele continua, olha, versículo 11. Pois tanto o santificador, quer dizer, o sumo sacerdote, quanto os santificados, todos descendem de um só. É daquele que recebeu o nome de Yahweh forte e valente. Razão porque não se envergonha de ser chamado irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, e em plena assembleia te louvarei. E mais, porei nele a minha confiança, em quem? Em Yahweh. E ainda, eis-me aqui com os filhos que Yahweh me deu. Por que ele fala, colocarei nele a minha confiança? Porque aquele que prometeu é fiel para fazer cumprir. Aleluia. Aí você entende, você vai entender algo maravilhoso. Que está, olha só, Apocalipse 14, 4. Apocalipse 14, 4. Apocalipse 14, 4. Vamos começar. Apocalipse 14, 3. Não, 14, 2. Não, 14, 1. Vamos começar pelo 1. Apocalipse 14, 1. Tive depois esta visão. Eis que o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, com os 144 mil. Olha aqui. Ele foi semear chorando e volta trazendo os feixes, as primícias, a colheita das primícias. Por isso que ele fala 144 mil. Vamos lá. Apocalipse 14, 1. Tive depois essa visão. Eis que o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, com os 144 mil, que trazia escrito na fronte o nome dele, o nome da estrela. Porque quando a gente fala o nome da estrela, irmãos, é o link com aquele Adão que foi dado a ele a incumbência de dar nome a todas as criaturas. Entendeu? Foi dado a ele a incumbência de dar nome a todas as criaturas. E desde aquele momento, assim seria chamada a criatura, pelo nome que aquele Adão deu. Então, as estrelas foi dado papai Yahusha, antes de se tornar Yahweh forte e valente, ele criou a estrela e ele deu nome à estrela. Entender? Deu nome à estrela. E quando ele deu nome à estrela, a estrela é registrada com aquele nome. E aqui fala que a estrela tem o nome da estrela e tem o nome do pai da estrela. Qual é o nome do pai da estrela, irmão Murilo? Yahusha. É o que aconteceu hoje com Levi. Ele é Levi, o nome da estrela, e o nome do pai da estrela, Yahusha.
Nossa. Ele fala assim: tive depois dessa visão. Eis o cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, com 144.000, que trazia escrito na fronte o nome da estrela e o nome do pai da estrela. E ouvi uma voz que vinha do céu, semelhante a um flagor de água e um rimbombo de um forte trovão. A voz que ouvi era o som de citaristas ou harpistas, tocando suas harpas. Faz um link com o Salmo 137. Em terra de Babilônia, nós dependurávamos as nossas harpas. E os nossos opressores nos pediam canções, dizendo: entoai uns os cânticos de Sião. Como poderíamos entoar o cântico de Iau em terra estrangeira? Agora eles podem cantar, porque eles voltaram para casa. E lá eles podem louvar Iau. Aí ele fala, versículo 3, cantavam um cântico novo. Quer dizer, esse cântico novo, o cordeiro, ele está ensinando esse cântico. Qual cordeiro? Esse cordeiro é Iauxa, Micael, o sétimo. Ele é o sétimo. Porque eles aqui já estão no Monte Sião, acima do templo. O templo é o primeiro céu. O segundo céu é o Palácio de Marfim. E o terceiro céu é a luz inacessível. Aí vamos lá. Diz assim, versículo 3. Apocalipse 14, 3. Cantava um cântico novo diante do trono, dos 4 viventes e dos anciãos. Ó, aquela visão de Apocalipse 4. Apocalipse 4, aquela visão é essa aqui, mostrando que aquela visão, eles estão aonde? No Monte Sião, ou Palácio de Marfim. Ninguém podia aprender o cântico, exceto os 144.000 que foram resgatados da terra. Ninguém podia aprender. Por quê? Porque era um cântico exclusivo para os 144.000. E quem estava ensinando? Iauxa Micael. Iauxa Micael estava cantando, ensinando para eles um cântico novo, que eles nunca tinham cantado antes. Por que que ele pode agora criar? Porque ele recebeu o nome de Iauxa, Criador. Por isso ele está ensinando um cântico novo. Não há nada novo debaixo do sol. Teria que ser algo repetido. Mas como ele recebeu o nome de Iauxa, ele pode criar algo novo. Por isso ele está ensinando um cântico novo. Nunca se ouviu. Por isso, a missão continua. Aí, irmãos, ele já está criando um grande exército aqui, revelando a palavra nova. Ele já está criando. É aquela... Ele está revivendo, né? Você vê que ele está revivendo. Vamos lá. Diz assim, ó. Apocalipse 14, 3. Cantavam um cântico novo. Essa mensagem, irmãos, presta atenção. Essa mensagem é uma mensagem que papai trouxe agora de manhã. E essa mensagem agora de manhã tinha que ser coroada com o Levi. Levi Alça. Tinha que ser coroado com ele aqui hoje. Entendeu, irmãos? Aí fala assim, ó. Cantava um cântico novo diante do trono, dos 4 viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, exceto os 144.000 que foram resgatados da terra. Estes são os que não se contaminavam com mulheres. São virgens, fazendo link com não se contaminaram com as filhas de Babilônia.
Por quê? Porque eles se purificaram e lançaram fora todo fermento. Logo em seguida fala, estes seguem o Cordeiro, aonde quer que ele vá. Ah, aí está o segredo. Eles seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Quando o Cordeiro vai para a luz inacessível, eles vão com o Cordeiro. Aonde quer que ele vá, é o segredo, mostrando que quando ele vai para a luz inacessível, vai com eles. E aí que eu vou mostrar para vocês uma palavra, olha só. Apocalipse 14:4. Olha só. Olha aqui. Aí que está o segredo. Olha o segredo. Apocalipse 14:4. Fala assim, ó. Presta atenção. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, são virgens. Estes seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Vai para a luz nascer, eles vão junto. Estes foram resgatados dentre os homens, como primícias, quer dizer, é a colheita das primícias, para Ial e para o Cordeiro. Aí, primícias para Ial e para o Cordeiro. Não é só primícias para o Cordeiro, é primícia também para Ial. Por isso que eles precisam estar na condição de perfeitos, para poder chegar diante de Ial como primícias na luz inacessível. As palmas. O segredo está nesse 4. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, são virgens. Esses seguem o Cordeiro onde quer que vá. Estes foram resgatados entre homens, como primícia, para Ial e para o Cordeiro. Esse entre homens significa que na realidade não são homens, são... É dentre os homens, quer dizer, na terra, né? Porque eles subiram daqui. Porque aonde você colhe uma colheita é da terra, né? O termo terra, porque foi semeado. Você lembra Micael? Ele foi à terra chorando, com choro, semeando a boa semente. Ele foi chorando, semeando a boa semente na terra. É o salmo que nós lemos, Salmo 126. E ali, agora, ele retorna para o Monte Sião, levando os feixes da sua colheita, as primícias da terra. Ou seja, homens colhidos dentre a terra, na terra. Entenderam, irmãos? Então, ele fala, estes foram resgatados dentre os homens, com primícias para Ial e para o Cordeiro. Na sua boca jamais foi encontrada mentira. São íntegros. Essa condição de vigilância, essa condição de santificação, essa condição hoje de ser irrepreensível. Não toque nada que seja impuro. Vocês que estão fazendo o quê? Levando os utensílios de Ial. Percebe? Os utensílios do templo celestial. E utensílios, eles têm que estar lavados, acrisolados, eles têm que estar polidos, brilhantes, para servir a Ial no templo celestial. Ei, irmão. Ô, irmão, pode só... Pode? Ler aquela continuidade de Filipenses que você leu, e a continuidade dela dá explicação também. Fala bem assim, no 9. E isso que peço, que o vosso amor cresça cada vez mais em conhecimento e em
sensibilidade, a fim de que não deve, a fim de poderes discernir o que é importante para que sejais puros e irrepreensíveis no dia de Auschwitz. 11. Na plena maturidade do fruto. O fruto é quem? A gente sabe quem é o fruto. Entendeu? Por isso que fala. Na Os plena frutos maturidade do fruto da justiça. Entendeu? Aquele que é o fruto, então aqueles que vêm a conhecer aquele do fruto. Ó, aquele porque que é o fruto. você lembrar que ele já recebeu o nome de Yahshua. Ele se tornou a árvore da vida. Sim. E ele produz, ele carrega as sementes. Isso, E ele semeia para quê? Para novas árvores da vida. Novas árvores da vida. Adão, você pode comer, Adão e Eva aí, ó. Vocês podem comer de todas as árvores do jardim, exceto aquela que está no centro do conhecimento do bem e do mal. Percebe as árvores? E eu falo assim com vocês, a Lucinha sabe disso. A Lucinha tem um amor tão grande pelos animaizinhos. Por quê? Porque ela ficava ali no Éden. E eu tenho um amor tão grande pelas árvores. Sabe? Tenho um amor tão grande pelas árvores. E eu plantava árvore lá no terreno. E era a árvore que eu queria plantar, era a árvore de lei. Aquela árvore que dura quase eternamente. E cresce devagarzinho. O Arthurzinho está aqui. Foi muitas e muitas vezes comigo plantar árvore. Você tinha o... Como é que fala? Lá em casa? Eu tenho os viveiros, eu tenho os saquinhos de muda. Né? Você já viu lá. E aí eu gosto de plantar árvore. Eu falei com a irmã assim, por que o irmão tá juntando esses negócios aqui de plantação? E tudo, irmão, é o quê? É uma coisa involuntária, sem pensar. Vem do Espírito. Entendeu? Então, quando nós estamos vendo aqui o retorno, e aí a palavra fala, eles vão aonde quer que ele vá. Quando ele vai para a luz inacessível, você já viu que ele já tinha a condição de perfeito. Aí fala assim, o aluno, por quê? Porque o professor, presta atenção, o professor, ele ensina o aluno a se tornar como o mestre. Papai Yahshua, ele é perfeito. E ele ensinou Micael a ser perfeito. E a partir do momento que Micael se tornou perfeito, ele também queria conduzir muitos filhos à perfeição, mediante o sofrimento. Por quê? Porque ele sofreu e o papai dele também sofreu. E o papai dele também foi conduzido à perfeição. Porque papai dele foi conduzido à perfeição, irmãos, através de sofrimento. Olha o sofrimento de papai quando veio aqui nessa terra. E ele que sofreu mais de todos, por isso ele foi recebido na condição de Ial, recebendo o nome de Ial. E fazendo da luz inacessível sua morada eterna. Diferente dos outros. Os que alcançaram perfeição pode visitá-lo, mas não morar lá. Viu? Nós vamos ver papai. Lembra do consolo? É o que eu mais quero. Foi devagar, irmãos, o entendimento, na medida que vamos crescendo. E a palavra fala que Yahshua crescia em graça e conhecimento diante de dos homens. Crescia, ele não nasceu pronto. E é por isso que alcança a perfeição. Entenderam? Então hoje, quando a gente lê agora Colossenses, a gente vê que aquele que se tornou Yahshua se tornou herdeiro de tudo. Se tornou herdeiro de tudo. E é por isso
que foi tanta ira, tanta inveja, tanta perseguição, tanta traição, né? E como que o mensageiro de Sardes pensa de ser arrebatado na condição de 144 mil sem saber nada de nada? Né? Entenderam, irmãos? Ainda colocando data para Ial, e com Ial não se zomba, achando que vai colocar uma data, vai acertar, vai chegar aquela multidão de gente que não está convertida de verdade, que não foi provada na perseverança, porque foi assim. Irmão Shaul está aqui, ó. Irmão Shaul está conosco desde a primeira reunião. Olha aqui, irmão Shaul. Irmão Shaul, levanta para os irmãos lá ver. Ó, o irmão Shaul está conosco desde a primeira reunião. Ele que levou a piscina para as nossas primeiras imersões. Irmão Shaul, o bonzinho, ele é esse exemplo de ter visto as pessoas que chegavam em multidões querendo ser imergido para escapar da tribulação. Então, quando você tem estes que depois que não aconteceu o arrebatamento, pega e volta para o mundo, aí você fala assim, o mensageiro de Sardes, querendo marcar data, está querendo fazer o quê? Trapacear. Porque a pessoa que estava com a vida errada vem, é imergido no mesmo dia, e ali já come o partir do pão e o cálice, e ali fica em santidade em jejum por alguns dias, e aí pega, agora sobe. Uma pessoa que viveu a vida errada, estava em errado e queria fugir do sofrimento, mas tão logo não veio o arrebatamento, volta para o mundo. E quando volta para o mundo, mostra claramente que com Ial não se zomba. Está falando aqui de levar filhos à perfeição, mediante o sofrimento, mediante a perseverança. Estão entendendo? De ser perseverante, de dar continuidade naquilo que foi iniciado. Como esse aqui, aquele que foi perseverante desde o início. Leva para dar mamar? Eu vou estar fazendo, então não quero. Então, o que acontece? Aquele que iniciou, ele iniciou com o seu filho junto com ele. Quando você vê ali, o filho dele desceu com seu exército para anunciar aos pastores, no livro de Lucas, que tinha nascido o Salvador. Tinha nascido o Salvador. E desde aquele momento, aquele exército, junto com seu filho primogênito, acompanha os passos do papai. Entendeu? Você pode ter certeza, ele corria e voltava para manter o quê? A integridade do ministério do papai. Na correria. Por quê? Porque ele também estava naquela condição de que ele tinha que guardar também o reino celestial, porque ele sabia da quantidade de inimigos que tinha lá em cima. Mas também não podia deixar papai desamparado aqui. Então, papai veio numa condição humana. Precisava ser amparado. Está entendendo? Precisava ser amparado. E quando papai ensina a oração para os filhos de Adão, é a condição de dois pais. As duas faces que fez o ser humano. Então, não tem ciúme de falar assim,
não ora Pai do céu, não, que sou eu, não, porque papai que ensinou a Micael a como conduzir as coisas, nunca falando eu, sempre falando nós. Sempre ele fala nós, até que nós tenhamos, porque ele aprendeu do papai dele que falava assim: façamos nós o homem. Então, o papai alcançou a condição superior de todos por causa de ser aquele que é filho único de Ial Supremo. E ele também conquistou para os seus filhos a condição de também poder chegar a ele. Essa agora a gente entendeu aquela representação do sumo sacerdote adentrando o véu diante do Santíssimo Lugar, uma vez por ano. Por isso a representação, uma vez por ano, o sumo sacerdote, adentrava o lugar santíssimo. Agora, o sumo sacerdote também conquistou para os seus filhos, e a representação pelo sangue, que o véu se rasgou, tanto o sumo sacerdote como os santificados, que são aqueles que habitam dentro do templo, os sacerdotes também, como o sumo sacerdote, adentra no Santo dos Santos. O véu foi rasgado para eles entrarem. Não somente o sumo sacerdote, mas também os sacerdotes. E era por isso que no mapa que nós tínhamos, nós entendíamos que os filhos, ali os sacerdotes, estavam também na condição de sumos sacerdotes, por causa dessa honra de adentrar para o Santo dos Santos. É lindo, né, irmãos? Vocês estão alegres com essa mensagem? Essa parte. Desculpa, Pode falar. Rapidinho. Aqui, ó. Mentira alguma foi encontrada em seus lados, por isso são irrepreensíveis. Mensageiro de Sardes falando algo que não mandou ele falar, tá falando mentira. Sim, é verdade. Então aqui está falando assim, ó. Não a Bíblia King James, é essa? É. A King James fala assim, ó. Mentira alguma foi encontrada em seus lábios e, portanto, são irrepreensíveis. Viu? Fazendo um link, porque eles não marcaram data. Porque quando fala marcando data, está mentindo, porque o arrebatamento não veio. E com isso são repreendidos. Entendeu? Repreendidos. Então, mostrando claramente que não se marcou nada de data. A única coisa é o tempo que nós sabemos. Por isso que está fazendo o link com o Salmo. Quando fala assim, voltarão com júbilo, fazendo o link com o ano jubilar. É o ano da restituição das propriedades que foram tomados. É o momento de ser restituído. Isso é maravilhoso, né, irmãos? É maravilhoso. Então, eu queria, já estamos com 1h10, mas nós ainda temos um pouquinho mais para ruminar. Mas essa é a palavra maravilhosa, irmãos, de consolo para nós, consolo e de entendimento. Por quê? Por isso que o véu foi rasgado, né? Não foi rasgado para aqueles outros lá de fora achar que vão entrar no Santo dos Santos, né? Foi rasgado o véu, mas quem pode adentrar o Santo dos Santos é aquele que é sacerdote, que serve dentro do templo. Aqueles que estão no átrio exterior vão continuar no átrio exterior. Não entra dentro do templo. Só adentrou
o lugar santíssimo aqueles que já estavam dentro do templo pelo sangue. E aí é por isso que em Apocalipse 12, vamos lá, pelo Apocalipse 12, Apocalipse 12, versículo 11. Apocalipse 12, 11. Aqui a gente fala no versículo anterior, vamos pegar aqui, ó, no versículo anterior, fala assim: ouvi então uma voz forte do céu, no céu, proclamando. Esse aqui, ó, a voz forte no céu é Micaial. Ele como trombeta, porque ele já subiu, já se levantou. E ele fala: agora realizou-se a salvação. Olha só. Realizou-se a salvação. Salvação de quem? Dos 144 mil. Por quê? Por isso fala assim: mas o teu povo será salvo, escapará. Aí quando ele começa aqui, já vai falar: agora realizou-se a salvação dos 144 mil. O poder e a realeza do nosso Iau e a autoridade do seu Machia. Porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante de Iau. Não é diante de Iau, acusava no templo celestial. Porque eu já trouxe o ensino, que ali fala assim, ó: toda a palavra que for proferida neste lugar, a santificação do templo aqui embaixo, os meus ouvidos estarão atentos a todas as palavras proferidas neste lugar. Por isso, e Papai Yahshua, quando expulsou aqueles mercadores, ele falou assim, ó: a minha casa será chamada casa de oração, porque os meus ouvidos estarão atentos neste lugar. Mas vocês fizeram um local de quê? Um covil de ladrões. Os mercadores. Aí ele continua, versículo 11. Vamos lá, vamos finalzinho. Vamos começar do 10 de novo. Então ouvi uma voz forte do céu proclamando: agora realizou-se a salvação, o poder e a realeza do nosso Iau e a autoridade do seu Machia, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Iau. Eles, porém, o venceram. Ó, eles, os 144 mil, aqueles que foram salvos. Eles, porém, o venceram, graças ao sangue do Cordeiro. E é graças ao sangue do Cordeiro que o véu rasgou, de alto em baixo. Aí ele fala: eles, porém, o venceram, graças ao sangue do Cordeiro, a palavra do seu testemunho. Pois desprezar a própria vida até a morte. É o link, irmãos, daqueles que não se aliaram com a morte, mas desprezaram a vida celestial, aceitando descer à terra, mas não se aliaram com a morte. Aí ele fala: por isso alegrai-vos, ó céu, e vós que o habitais, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande furor, sabendo que lhe resta pouco tempo. Aí ele continua: ao ver que for expulso para a terra, o dragão pôs-se a perseguir a mulher que dera à luz o filho varão. Ok? Agora eu quero trazer mais um entendimento. Mais um entendimento. Olha só. Apocalipse 12, versículo 5. A mulher deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações com 7 ferros, ok? Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Iau, seu trono. Tudo isso você já sabe. E a mulher fugiu para o deserto, onde Iau lhe havia preparado um lugar que fosse alimentada por 1260 dias. Aqui a gente entendia a mulher fugiu para o deserto no sentido da mulher que deu à luz. Quando fala mulher, refere-se ao que, irmã Débora? Igreja. O filho varão nasceu. O filho varão também é a mulher. A era
Filadélfia, a igreja, foi levada para o deserto para ser alimentada por 1260 dias. Não é a mulher que deu à luz, não é a mulher que deu à luz, é o filho varão, igreja, mulher. Filadélfia. Por isso que fala, ele anda no meio das 7 hastes, que são as 7 igrejas. Ali a gente ficava assim, a mulher está desprezando o alimento. Não, essa mulher aqui é o filho varão que nasceu, é a igreja Filadélfia, representada como mulher que é alimentada por 1260 dias. Aleluia! Adorado seja. É maravilhoso. Você entendeu, irmã? Entendeu mesmo? Se tiver dúvida, pergunta. Não, irmão. Já levado para o deserto significa isolamento. Foi isolado. Olha aqui. Quando fala levado para o deserto por 1260 dias, depois fala e houve guerra no céu. Ou seja, no final, é a próxima etapa, já é a ascensão. Então, quando está falando aqui que foi levado para o deserto, é o lugar isolado, irmão. Pode falar. É o tempo, é o filho varão. Exatamente, é os dias do ministério. Pode falar, irmão. Levado ao deserto, liga a Deus tudo, só que é como se a palavra fosse só aqui, por exemplo. Exatamente, porque ela é o deserto é o local de isolamento e o local de, vamos falar assim, isolamento, e o local que ainda é árido, fazendo um link com sexta-feira, que é alimentado no deserto pelo maná. Entendeu? Fazendo um link no passado, os israelitas, eles colhiam maná todos os dias no deserto. O pai de família ia e colhia. Na sexta-feira, caía a porção em dobro. Não, se colhia em dobro. A porção continuava caindo a mesma, mas se colhia em dobro. O pai de família colhia em dobro. Se tentasse colher em qualquer outro dia da semana, o alimento que colheu a mais, no dia seguinte estava estragado. Mas ali foi dado a ordem. Na sexta-feira, vocês vão poder colher dobrado, porque no sábado não vai cair. Então, vocês vão alimentar do que foi colhido na sexta, fazendo um link com a outra era, que é a era de Laodiceia, que é a 7ª era. Vão comer do alimento que nós estocamos. E é no deserto, viu? Não foi no deserto que foi alimentada pelo maná? Aqui a mulher, que é a igreja de Filadélfia, levada ao deserto e alimentada com o maná. Entenderam? As 12 tribos sendo alimentadas no maná. No maná, as 12 tribos, os 144 mil, que são 12 mil de cada tribo. Fazendo o link desde o Antigo Testamento. Desde a Antiga. Por quê? Porque a Antiga, a parte dos 144 mil que estavam ali em Esmirna, foi a mesma coisa. Eles ficaram isolados, comendo do Espírito, que enviava o pão, ou seja, o entendimento da Escritura. Por isso, Paulo escreve essas maravilhas, inspirado pelo Espírito. E chega no final dos tempos, o restante do grupo que precisa ser acrescentado. É uma igreja restaurada, uma mulher. Por isso faz o link com 2 mulheres. A primeira mulher que casa com Machia e a segunda mulher, aqui de Apocalipse 12, que vai casar com o anti-Machia. São 2 mulheres diferentes. Viu? São 2 mulheres diferentes. Você viu? Então, por isso que a primeira não é referida que ela deu à luz. Mas a segunda é, com raiva da mulher que dera à luz, a segunda é que dera à luz o filho varão, o dragão persegue ela. Viu? Olha para você ver, irmãos. É muito maravilhoso o entendimento que o papai está nos dando.
desses detalhes, que eram detalhes que traziam dúvida. Mas essa é a condição de cada dia o maná é entregue para nós, para esclarecimento, irmãos, para esclarecimento, porque precisa alcançar a perfeição, né? Então, aqui, irmãos, olha só, essa é uma palavra que eu queria trazer esse esclarecimento aqui para os irmãos. Por quê? Porque isso incomodava alguns irmãos. Né? Eu comecei a falar isso. Aí, viu que o filho varão é uma mulher, porque ele é homem ao mesmo tempo porque ele é primícia herdeiro, e é uma mulher porque ele está numa condição de igreja. Mas igreja Filadélfia. Igreja Filadélfia, modelo de Filadélfia. Uma igreja. Porque a condição de falar assim, como que a mulher que está ouvindo a mensagem e não está recebendo, não está aceitando? Por que ela não está aceitando? Não está aceitando. Mas espera lá, essa mulher... Ela não está ouvindo. Essa mulher de Apocalipse 12, ela deu à luz filho varão. Aí quando Micael, ele fala assim, né? Sai dela, povo meu. Sai dela. Aí saiu desta mulher e agora a igreja Filadélfia constituída do filho varão. Exatamente. Nossa. Ela é constituída pelo filho varão, mas ela é a instituição igreja que casa. Tremendo, irmão. Viu? Aí, irmã, pode falar. A irmã Júlia que compartilhou aqui comigo. Fala bem alto. A primeira mulher, e ela preparou um lugar. Isso. Para ela se alimentar. Isso. E a segunda, ela foi levada longe da serpente. Foi alimentada pelos corvos, né? Aquele momento ali que Elias, ali referido como sendo aquele que foi alimentado por corvos. Faz um link com o Apocalipse 18, que Babilônia se tornou o quê? Moradia, todo tipo de ave impura, que vai alimentar essa mulher, que é por demônios, entendeu? Agora, um esclarecimento aqui para os irmãos. Vamos abrir aqui Apocalipse 18. Esse aqui a gente está crescendo, irmãos. A palavra fala, e Alcha crescia em graça e conhecimento. Você vê que não nasceu pronto, mas estava sendo crescido. Apocalipse 18, versículo 1 diz assim: depois disso vi outro anjo descendo do céu. Tinha grande poder, e a terra ficou iluminada com a sua glória. Quem que é esse anjo, irmão Bruno? Micael? Não. Não é Micael. Não é Micael. Não é Yalcha. Não. Aí que tá, irmãos. Aí que você vê. Isso aqui o irmão Bruno trouxe a ministração e o pai me esclareceu. Fala assim, ó. Depois disso, ó, Apocalipse 18:1. Depois disso, vi outro anjo descendo do céu. Tinha grande poder, a terra ficou iluminada com sua glória. Então ele gritou com voz poderosa: caiu Babilônia, a grande, ok? Aí no versículo 4, olha só, versículo 4, diz assim: ouvi então outra voz do céu. Essa voz do céu é Micael. Aqui, ó, sai dela, ó povo meu. A outra voz do céu. Esse aqui eu vou te mostrar quem é. Irmão Rafael falou quem? Não falei ninguém não. Falou não? Quem que você acha que é? Não. Lembra das duas testemunhas? Não. Elias. Vamos ver Elias? Olha aqui. Apocalipse 18:1. Depois disso, vi outro anjo descendo do céu. Tinha grande poder e a terra ficou iluminada com sua glória. Ele então gritou com voz poderosa: caiu Babilônia. Presta atenção. Caiu Babilônia. Para aí. Agora, vamos lá. Agora vamos a Apocalipse 14. Apocalipse 14. Olha aqui, Apocalipse 14, 6.
Vamos começar 14:6. Olha aqui, Apocalipse 14:6. Diz assim: vi depois outro anjo que voava no meio do céu, com o evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra de toda nação, tribo, língua e povo. Ele dizia em alta voz: temei a Iau e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu, a terra, as fontes e o mar. Aí vem outro anjo, o segundo. Outro anjo, o segundo. Continuou: caiu Babilônia, a grande, que embebedou todas as nações com vinho do seu furor. Fazendo link com Jezabel. Qual que é o ministério de Jezabel contra quem? Elias. E agora Elias, como as duas testemunhas, vêm contra quem? Contra Jezabel. Contra a Jezabel, Babilônia. Por quê? Porque a carta Tiatira fala assim: você mantém em Tiatira uma mulher que se diz profetiza, chamada Jezabel, lembra? Que estimula os meus servos a comerem carne sacrificada a ídolos e a, o quê? Se prostituir. Irmão, o primeiro é Arial. Hã? O primeiro anjo é o Arial. Arial? Arial. Pode falar Elias. Primeiro anjo aqui é aquele que está anunciando o evangelho. Micael, minha irmã. Micael que anuncia o evangelho. Por quê? Porque ele herdou do pai dele a condição de Yalcha. Yalcha que trouxe o evangelho. Não, eu estou falando aqui no capítulo 18. O primeiro aqui. Não é a primeira. Caiu a grande Babilônia. Presta atenção aqui, ó. Tem que conhecer os dois textos. O anjo que está descendo do céu, ele está descendo porque o outro já subiu. Primeira coisa é isso. As duas testemunhas estão descendo do céu porque o outro já subiu. Entendeu? Então, aqui, ó, faz o link. Apocalipse 14, versículo 6. Vi depois outro anjo que voava no meio do céu com o evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra, toda a nação, tribo, língua e povo. Ele dizia em alta voz: temei a Iau e tributai-lhe glória. Chegou o tempo do seu julgamento, fazendo link com julgamento, com aquele que julga. Aquele que julga é Micael que julga, porque ele recebeu a outorga do pai dele, que é o sétimo. Ele, na condição de ancião, que é o sexto, ele julga. Então esse anjo é Micael. Adorai aquele que fez o céu, a terra e as fontes de água. Outro anjo, o segundo, continuou: caiu Babilônia. Caiu Babilônia. Mostrando claramente o link de Elias contra Jezabel. O link de Elias contra Jezabel. E Tiatira tem Jezabel. Tiatira é a Babilônia. Ele vem pregar contra Babilônia. E ele também tem a sua glória. Apocalipse 18, 1. Apocalipse 18, 1. Depois disso, vi outro anjo descendo do céu. Descendo, porque o outro já tinha subido. Tinha grande poder. E a terra ficou iluminada com sua glória. Ele então gritou com voz poderosa: caiu Babilônia, a grande. Ou seja, é aquele, Arial. Viu? Aí, chega no versículo 4. Ouvi então outra voz do céu, aquele anjo que voava no céu. Do céu, está lá no templo. Porque faz um link com Apocalipse capítulo 12. Olha só, Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Apocalipse 12, 10. Olha aqui. Apocalipse 12, 10. Ouvi então uma voz forte no céu.
mostrando claramente que ele já está no templo celestial. Quando ele sobe para o templo celestial, ele envia as duas testemunhas. Uma vai pregar contra Jezabel, vai contra a Babilônia. E o outro vai contra o antimachia. Quem que vai contra o antimachia? Irmã Diene. Macha. Macha vai contra o antimachia. Aí, a conexão. Vamos voltar lá, Apocalipse 14. É interessante, ele contra o antimachia porque é o faraó do Egito, né? É, exatamente. Olha só, é o faraó que não queria liberar o povo. Lembra? Não queria liberar o povo, queria aprisionar, manter eles prisioneiros, né? Aonde? Em Babilônia. Olha só, vamos lá. Agora, no versículo 9, Apocalipse 14, 9. Apocalipse 14, 9. Outro anjo, ainda o terceiro, seguiu-os em alta voz. Se alguém adora a besta e sua imagem e recebe a marca na fronte ou na mão, esse também beberá o vinho do furor de Ial, derramado sem mistura na taça de sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Os que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, nunca tem sossego, nunca tem descanso. Dia e noite, nisto se firma a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Ial e a fé em Ial. Quando fala mandamentos, faz um link com aquele que Moisés, Macha, que trouxe os mandamentos. Lembra disso? Fazendo a conexão das palavras. O outro guerreou contra Jezabel. Faz o link com aquela que faz o povo ser idólatra. Né? Então, você viu aqui a conexão dos dois. E a gente achava ali, aquele que descia, como sendo... Mas a gente precisa crescer. Viu? O crescimento, o papai mostrando. Eu vi a mensagem ali do irmão Bruno, por isso eu até perguntei para ver se o irmão Bruno já tinha tido esse entendimento, né? E aí o papai me corrigindo, a gente mostrando ali o pleno conhecimento da verdade. Então aquele anjo que vem com poder e autoridade e a terra iluminada é Elias, né? Entenderam, irmãos? O que acontece? Porque o link desceu, né? Ele está descendo. Está descendo. Aqui já é falando contra a Babilônia. Então não tinha como ser Micael, porque ele já subiu. Exatamente. Por isso fala do céu meu. Sai daí, povo meu. Sai daí, povo meu. Né? Povo meu. Porque ele sempre está... Ele quer o povo dele, né? E ele fala isso mostrando claramente que aquele povo que estava sendo aprisionado em Babilônia, ele fala, sai daí, povo meu, meu povo. Fazendo um link com Daniel 12:1, que fala assim, aquele que se conserva junto aos filhos, seu povo. Seu povo, seu povo. Né, irmãos? Gratidão? Gratidão. Continua, irmão, falando sobre o Espírito. Vamos lá. Versículo Apocalipse 14, 13. Ouvi então uma voz do céu, de novo. Essa voz do céu é quem? Irmã Iraci. Então ouvi uma voz do céu. Quem que é essa voz do céu? Micael. Ouvi então a voz do céu, Micael, dizendo, escreve, felizes os mortos, os que desde agora morrem no Mestre. Sim, diz o Espírito, que descanse de suas fadigas, pois suas obras os acompanham. Por que é felizes os mortos? Porque eles vão ser ressuscitados. Por esse que é o Espírito que dá vida. Por isso que ele está falando. O Espírito diz. Por isso que ele fala, descanse de suas fadigas. Mostrando claramente aqueles que também falam assim, e quanto tempo vai demorar? Aí ele fala assim, foi dado para eles mudança de lugar,
tirou eles debaixo do altar, do sacrifício, colocou eles dentro do templo, debaixo do altar do incenso, foi dado a eles vestes brancas para eles poderem ser dignos de estar lá. E depois fala assim, descansa mais um pouquinho, até que complete o número dos teus irmãos, que como vocês vão morrer. E é tremendo, né, irmão? Porque Micael, eu acho que Micael cuidou de Elias ali, quando o arrebatou vivo. E lutou contra Satanás por Moisés, revivendo ele e conservando eles vivos. E logo após que Micael sai, volta, ele então envia os dois. Os dois. E o que acontece? Por quê? Porque as duas testemunhas foram colocadas lá em cima. Para ver o quê, irmã Rejane? Para que as duas testemunhas foram colocadas lá em cima? Para ver o quê? Eles estão sendo apartados. Não, né? estou falando de guardar, não. Estou falando que eles foram enviados para ver o quê? Para ser testemunha lá. E isso, da maldade que eles fazem. É a mesma coisa das duas testemunhas ter sido enviadas em Sodoma. As duas testemunhas foram ver a maldade que se fazia em Sodoma. E eles, Micael também, Yaush Micael também enviou as duas testemunhas lá para cima. Para ver o quê? Para ser testemunho da maldade que aquele administrador infiel faz. Exatamente. Por isso que envia primeiro as duas, depois vem o juízo. Aconteceu isso, enviou as duas testemunhas. Depois veio o juízo de Yahweh sobre Sodoma e Gomorra. Aí vem agora, mandou as duas testemunhas, estão lá em cima. Aí vem o que em breve? O juízo sobre eles lá em cima. Aí manda as duas testemunhas aqui embaixo. As duas testemunhas vai ver a maldade aqui embaixo. E logo depois vem o juízo sobre esses aqui embaixo. Amados irmãos, 1h36. Hoje é dia 29 de maio de 2022. E nós esquecemos inicialmente de listar essa data, mas estamos listando agora no final. Crescendo em graça e conhecimento diante de altos homens, né? Você vê que é maravilhoso isso, porque a cada dia, né, estamos sendo alimentados no deserto, né, irmão Natan? Não é isso? Alimentado no deserto. É a mulher ali que é alimentada no deserto. Ela é filho varão, também é igreja, mulher, né? É lindo isso. Então, papai esclarecendo tudo, porque tudo estava codificado. E é só pelo Espírito para poder ter o entendimento. E eu fico esperando papai falar, sabe, irmãos? Eu fico esperando. Tem hora que eu tento ser um pouco também ansioso. E aí eu fico querendo entender, mas aí o pai me acalma e fala, na hora certa eu vou te explicar. Mas não chegou a hora. Vamos na medida que papai nos dá. Né? Gratidão, irmãos? Gratidão. Ficaram felizes hoje da mensagem? Vai ver o papai de novo, hein? Vai ver o papai. E você viu ali que é um tempo, irmãos, um tempo que a gente é recebido, vamos ser recebidos. Você vê ali diante, né? E você vê que ali tinha 7 anjos, foi dado para eles 7 trombetas, né? E ali tem o 8º também está ali, que a gente já falou, né? O 8º também está ali. E tem um altar de ouro. Esse altar ainda é um local que ainda é um segredo para nós. Mas papai vai nos esclarecer. E, irmãos, eu falo assim com os irmãos. Irmãos, usa a sua autoridade. Você vai usar a sua autoridade. Entendeu? Quando você parar o carro num lugar, você não ficar ansioso, você vai falar assim, ó, ninguém mexe e ninguém toca no nome de Yahshua Mashiach. Assim seja. Eu estou orientando vocês como vocês vão fazer. Se vocês fizerem do jeito que eu estou falando, assim se fará. Tá? Então, motoca, coisa, o filho vai sair, aí você fala, ó,
você vai na paz de Yahshua Mashiach e o inimigo, o mal, não vai te ver. Você vai ser invisível aos olhos do mal. Vocês vão, a partir de agora, usar mais dessa autoridade pela palavra. Igual eu falei com os irmãos, os anciãos. Vocês, todas as reuniões, você vai abençoar o povo com a bênção sacerdotal. Toda reunião vai ser abençoada com a bênção sacerdotal. E eu estou dando para vocês autoridade, igual o papai Yahshua deu autoridade ali quando enviou os 70. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões, e nenhum mal, nenhum poder das trevas, nenhum mal vos fará dano algum. Entendeu? Eu estou falando na ousadia do Espírito, porque o Espírito é ousado. Entendeu? Vocês façam isso. E as regiões celestiais vão obedecer. Entendeu? As regiões celestiais vão obedecer sua palavra. Por quê? Porque eu estou orientando a vocês fazer dessa forma. E vocês fazendo dessa forma, vocês vão ser bem-sucedidos. Entenderam? Vocês vão ser bem-sucedidos. Aqui. Vocês vão ser bem-sucedidos. Então, vocês vão usar mais dessa autoridade. No nome de Yahshua. Isso também para abençoar o seu dia, da sua família, dos teus irmãos, do seu trabalho. Que você venha proferir as palavras de autoridade no nome de Yahshua Mashiach. Porque é através do nome de Yahshua Mashiach, todo joelho vai se dobrar. E já se dobra. E já se dobra a esse nome. Entendeu? Então, todo. E a gente fala todo, inclusive o Jesus Emanuel, se dobra a esse nome. Entenderam, irmãos? E a gente exercendo, irmãos, essa autoridade. Nós temos que exercer essa autoridade, irmãos. Exercer a autoridade contra as doenças, entendeu? Repreendendo, mandando embora, ok? No nome de Yahshua. Nós vamos encerrar agora, irmãos, fazer o partir do pão. Hoje você viu aí, na presença do nosso amado Levi e Yahshua, o nosso caçulinha. E lembrei de uma coisa, você vê, né? Ungido na frente dos seus irmãos, né? Caçulinha, né? O caçulinha. É a representação do filhinho varão, né? No nosso meio, né, irmão? A representação, né? É uma representação. Maravilhoso isso. E a gente, o pai, inclusive, trouxe o esclarecimento a respeito dos 12 apóstolos, né? Levi é o nome certo. Mateus é aquele que substituiu Judas, colocado pela igreja. Matias, que significa Mateus, colocado antes da descida do Espírito, ou seja, fizeram em desobediência. Por quê? Porque Iau não tinha escolhido Matias, Iau tinha escolhido Shaul Paulo. Foi feito sem autorização, né? E é isso que muitas coisas da igreja ali, apóstata, né, tem feito. E você vê ali quem fez isso? Pedro fez isso em desobediência, né? Então, amados irmãos, gratidão, papai. Lembrando agora você entende aí, a mulher foi levada ao deserto, onde é alimentada pelo maná na sexta-feira, em porção, né, colhida em dobro, por 1260 dias. Gratidão, papai. Nós vamos fazer agora o invocar sobre o pão e vamos agradecer, papai. Posso falar uma coisa? Pode. Eles escolheram Matias antes de ser espiritual. Foi isso que eu falei. Isso mesmo. Eu só não peguei esse detalhe. Foi antes do espiritual, como eu tinha te falado. Isso eu falei já lá no encontro, né? Nós fizemos lá no encontro das águias com o corpo.
É das águias com o corpo. Não é encontro das águias. Não é encontro dos querubins. Sim. É encontro dos querubins com o corpo. Aleluia. Entendeu? Encontro das águias com o corpo. Corpo do Mashiach. E as águias vão conduzir, né? E elas vão conduzir e vão guerrear também, né? E aí, irmãos, gratidão, papai, né? Por toda essa verdade. E nós vamos encerrar o áudio com a bênção sacerdotal. Gratidão. Assim seja. Oh, Yahusha! Oh, Yah! Oh, Yahusha! Oh, Yah! Oh, Yahusha! Oh, Yah! Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Yah te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Yah faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Yah levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yah, grato a Yahusha, grato a Yah, grato a Yahusha, grato a Yah. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Gratidão, papai.